A nossa aula de hoje é sobre custos de produção e a gente vai trabalhar os principais conceitos relacionados aos custos de produção, que vocês vão ver que tem também certa relação com a parte da teoria de produção já vista até agora, ok? A questão aqui é a gente avalia como a tecnologia da produção, juntamente com o preço dos insumos, determina o custo de produção de uma empresa. Então, basicamente, quando a gente está falando de custo de produção, a gente tem que pensar, obviamente, de qual é a melhor combinação de fatores que me permitem ter os menores custos de produção. Quanto menor o custo, mais a empresa consegue combater uma concorrência, ainda que o processo dela não seja uma competição por preço. Ela pode, por exemplo, ao estabelecer estratégias de marketing que diferenciem a marca, o produto dela, ter uma margem maior de ganho quando ela tem custos menores, ok? Porque a gente vai ver que a empresa, um dos fatores importantes para que a empresa defina o processo de precificação é justamente quais são os custos de produção que essa empresa tem, ok? E aí a gente tem uma diferença aqui básica entre dois conceitos de custos que a gente usa em economia, que é o conceito de custo contábil. O custo contábil é o custo que vocês vão ver provavelmente ou já vão ter visto com o professor Breno, por exemplo, né? Ele vai dar lá custos diretos, custos indiretos, vai falar dos custos executáveis da empresa. Aqui também a gente vai tratar um pouco dos custos contábeis dentro de uma visão econômica. Então isso é importante também de deixar claro, porque em algum momento pode ser que algum conceito que eu trabalhe aqui não seja exatamente o conceito que o professor Breno vai trabalhar lá em formação de preço, né? Por quê? Porque o professor Breno está trabalhando dentro de uma perspectiva de formação de preço da administração e nós estamos aqui, numa disciplina de microeconomia aplicada à precificação. Então, nem sempre a gente trabalha aqui com os mesmos conceitos e nem sempre o nosso objetivo é o mesmo. Aqui, o nosso objetivo vai ser relacionar os custos de produção com a questão da teoria da produção, para que a empresa pense estrategicamente como é que ela vai organizar esse processo e assim ela consiga ter processos produtivos mais eficientes que permitam que ela tenha um processo de precificação mais interessante. Então aqui a gente está também tendo por trás desse processo um olhar relativamente estratégico. Então, o primeiro conceito é o conceito de custos contábeis, que é aquele custo que envolve dispêndio monetário, ok? Então, se a empresa aluga um lugar para ela funcionar, isso é um custo. Se a empresa contrata funcionários, ela tem custo de pagamento de salários. Se ela compra matéria-prima ou equipamentos, ela tem um custo com isso. Tudo isso são custos contábeis, ok? Mas em economia a gente tem um outro conceito de custo que é bastante relevante e que envolve essas decisões estratégicas, que é o que a gente chama de custos de oportunidade. O que são os custos de oportunidade? É um custo implícito que não envolve desembolso. Nossa, mas como assim um custo que não envolve desembolso? Quando a gente está pensando em custo de oportunidade, a gente vai estar pensando que para cada definição de ação que uma empresa tem, a cada escolha que ela faz, ela deixa de escolher uma outra coisa. E nunca vai ser possível, como tudo na vida, eu saber quais seriam os resultados daquela coisa que eu não escolhi. Então, eu escolho, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho um imóvel, eu vou abrir um negócio. Eu tenho um imóvel no centro da cidade e aí eu poderia pensar assim, nossa, eu vou abrir a minha empresa nesse imóvel que eu tenho, porque afinal de contas, eu abrindo o negócio no meu próprio imóvel, eu não vou ter que pagar aluguel, então eu não vou ter um custo. Ok, se eu decidir abrir o negócio no meu próprio imóvel, eu não vou ter esse custo de aluguel, que seria o quê? Um custo contábil. Só que isso não vai ter custo nenhum para minha empresa? Vai. Até certo ponto, a gente tem aí uma questão que envolve o custo de oportunidade. Porque o que eu poderia pensar? Nossa, olha, eu tenho esse imóvel tem uma boa localização, só que bem próximo do meu imóvel tem um outro que me atende bem, que é um pouco menor, que eu pagaria um aluguel por um preço razoável. E aí eu poderia, por exemplo, alugar o meu imóvel, alugar para uma terceira pessoa, para uma terceira empresa, o meu imóvel, e utilizar esse recurso do aluguel para alugar esse segundo lugar
que me atenderia bem e que talvez o aluguel fosse inclusive mais barato do que eu conseguiria ganhar alugando o meu próprio imóvel, ok? Então, olha, eu poderia abrir mão do meu imóvel para alugar para uma terceira pessoa, né, para uma outra pessoa, e usar esse dinheiro do aluguel para arrumar um outro lugar para minha empresa funcionar e ainda ganhar um dinheirinho com isso, da diferença entre o que eu vou receber de aluguel e o que eu vou pagar de aluguel no outro lugar. Então, isso é o custo de oportunidade. Bom, como é que eu vou saber? Não vou saber, né? Se eu usar o meu próprio imóvel, eu não vou ter custo contábil, mas eu nunca vou saber o que eu poderia ganhar de ter alugado meu imóvel. Do mesmo jeito que eu nunca vou saber se talvez eu pudesse perder alguma coisa, porque eu poderia deixar de usar o meu imóvel, não conseguir alugar ele para ninguém e ter que pagar o custo do aluguel do lugar que eu escolhi para a empresa funcionar. Então não tem como saber, né? A questão aqui é só pensar que a cada escolha, né, por mais economicamente bem pensada que ela seja, eu não vou ter garantias de que aquela era a melhor alternativa, né? Eu vou ter os desdobramentos daquela alternativa para minha empresa, mas nunca vou saber o que eu poderia ganhar ou o que eu poderia perder tendo feito de um jeito diferente, porque afinal de contas eu não fiz, né? Então aqui, né, o exemplo que eu dei, a empresa tem prédio próprio, o que a empresa poderia estar ganhando se alugasse o prédio. Um outro exemplo, o capital em caixa da empresa. O que a empresa poderia estar ganhando, por exemplo, no mercado financeiro. Então, se a minha empresa tem dinheiro sobrando, será que vale a pena eu ficar com essa empresa em caixa ou fazer uma aplicação no mercado financeiro? Se eu fico com a empresa com o dinheiro em caixa, provavelmente eu vou ter uma segurança ali em relação àquele dinheiro. Só que, com certeza, ele não vai me render, né? Se eu utilizo esse dinheiro no mercado financeiro, eu poderia ganhar mais, poderia, mas eu poderia também perder meu dinheiro no mercado financeiro, ok? Então são alternativas aí a serem pensadas. Bom, quando a gente está falando de custo contábil, então a gente vai ter alguns tipos de custo aqui. Basicamente, a gente tem a definição de custo fixo e custo variável. O que é o custo fixo? O custo fixo, ele independe do nível de produção obtido pela empresa. O que quer dizer isso? Se a empresa produz 1 unidade, 10 unidades, 10 mil unidades, o custo fixo não muda, porque afinal de contas ele é fixo, ok? Então os custos fixos não variam com a produção. Eles devem ser pagos mesmo que não haja produção. Então, por exemplo, se eu aluguei um imóvel para montar um bar, aquele aluguel, eu atendendo uma pessoa, 20 pessoas ou 50 pessoas no dia, o aluguel vai ser o mesmo valor, não vai mudar, ok? Nesse caso, né? Aí é interessante porque a gente vai ver que alguns custos, eles podem ter uma parte deles que é fixa e uma parte que é variável. Então, o que é mais importante da gente entender é que os custos fixos, eles não variam com a produção. Porque eu dei esse exemplo do aluguel e fiquei pensando, as lojas, por exemplo, de shoppings, né? Elas, como é que funciona o processo de aluguel dessas lojas? Em geral, elas pagam também uma parte do aluguel delas em cima da quantidade de vendas que elas têm, né? Elas pagam uma porcentagem sobre as vendas para o dono do shopping. Então, nesse caso, eu tenho uma parte do aluguel que é fixo, que é o combinado, mas se a loja vende mais, ela paga em cima daquele valor que ela vendeu. Mesma coisa para o salário mínimo, eu contratei um funcionário, aquele funcionário produzindo 1 unidade, 10 unidades, 20 unidades, ele pode ser que ele não ganhe nada mais, ele vai ganhar o salário mínimo dele. Só que em algumas empresas, os funcionários, além de ganhar o salário, ganham por produtividade, um acréscimo por produtividade. Esse acréscimo por produtividade já não vai ser custo fixo, por quê? Porque vai depender do volume de produção. Se eu for trabalhar com vendas, por exemplo, né? Eu vou ganhar por comissão. Então, nesse caso, essa parte do salário que eu ganho por comissão vai ser um custo que não vai ser fixo, porque quanto mais eu vendo, mais eu ganho, ok? Então, o custo fixo é aquele que não muda quando varia a quantidade produzida. Então, eu vou pensar assim, nossa, olha, esse ano eu paguei um aluguel de R$3.000 por mês para minha empresa funcionar. Aí chega no final do ano, a empresa que me aluga o imóvel aumenta o meu aluguel de R$3.000 para R$3.300 no ano que vem, ok? Bom, aí vocês poderiam dizer assim, nossa, professora, mas o valor mudou. Ok, o valor do aluguel mudou, mas ele mudou por conta de um reajuste, né, no contrato. Ele não tem absolutamente nada a ver
se eu estou produzindo mais ou produzindo menos na minha empresa. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o custo fixo não é que ele é um valor imutável para sempre exatamente igual, ok? O que a gente quer frisar aqui é que o custo fixo, ele não vai variar quando eu tiver alterações na minha quantidade produzida. Então, aqui alguns exemplos: gasto com seguro da fábrica, o aluguel de um terreno, a manutenção de um número mínimo de funcionários, tudo isso é custo fixo. Se eu produzir 1, 10, 20 unidades, eu não vou ter mudança nesse tipo de custo, ok? Bom, aqui a manutenção do número de funcionários tem a ver com aquela questão de se eu pago, né, comissão por venda, por produtividade ou não, mas se for o salário mínimo, esse valor é custo fixo. O custo variável já é aquele custo que varia de acordo com a quantidade produzida. Então, se eu produzo mais, eu vou ter mais custo variável, não é isso? Então, por exemplo, eu vou produzir mais e para produzir mais eu preciso comprar mais matéria-prima. Matéria-prima é um custo variável, ok? Então, aqui matérias-primas, suprimentos de escritório, mão de obra quando for paga por produtividade, ou se a minha mão de obra fizer hora extra. Então, se ela fizer hora extra é porque ela vai estar produzindo a mais. Se ela está produzindo a mais, esse custo entra como custo variável. E aí, para que eu tenha o custo total da empresa, eu vou somar, né, todos os meus custos fixos, mais todos os meus custos variáveis, e eu tenho o meu custo total de produção. Então, uma empresa para produzir, uma empresa de bolsas para produzir 150 bolsas no mês, ela tem um custo fixo de aluguel de R$1.000, do barracão em que ela utiliza para produzir as bolsas, e ela tem 5 funcionários que ganham salário mínimo, que também é custo fixo, e aí, como custo variável, eu tenho, por exemplo, a matéria-prima ali que eu compro para poder produzir as bolsas, um exemplo, ok? Então, eu vou ter que somar o custo de matéria-prima com o custo de mão de obra, mais o custo de aluguel, para eu ter o custo total da minha empresa. Aí, além desses 3 conceitos de custo fixo, custo variável e a soma dos dois, que é o custo total, eu vou precisar também saber os custos por unidade. Por que eu preciso saber o custo por unidade? Porque não adianta, no final do mês, eu simplesmente chegar lá na conta de que o meu custo total mensal é de R$10.000. Por que não adianta? Porque um dos motivos principais das empresas saberem o custo é para, a partir daquele custo, elas definirem qual é o preço mínimo que elas podem vender um determinado produto, né? Então, o processo de precificação, um dos fatores importantes é eu saber quanto custa cada unidade que eu produzo, porque o mínimo que eu preciso fazer é colocar um preço que seja maior do que o meu custo por unidade, né? Então, se para cada bolsa produzida eu estou tendo um custo de R$20, a minha bolsa não pode custar menos que R$20, porque senão eu vou ter prejuízo, ok? Então, para isso é importante que a gente saiba os custos por unidade. E aí, o custo por unidade, ele vai poder ser também classificado de acordo com a variação ou não da produção. Então, quando eu estiver falando aqui de custo médio, eu vou estar falando de custo por unidade. Toda vez que vocês lerem médio daqui para frente, a gente vai utilizar esse termo muito, nós vamos estar falando por unidade, né? Lembra quando a gente trabalhou a questão do produto médio? Não era produtividade por trabalhador? Agora aqui vai ser o custo por produto, por unidade produzida. Então, para que eu ache, né, o custo fixo médio, ou seja, o custo fixo por unidade produzida, eu divido o custo fixo pela quantidade produzida, não é isso? Então, eu tive um custo de R$10.000, se eu produzir 150 bolsas, o meu custo fixo médio vai ser os R$10.000 dividido por 150, que foi o quanto eu consegui produzir, ok? Em razão do custo fixo ser constante, o custo fixo médio apresenta declínio à medida que a produção aumenta. O que isso quer dizer? A gente vai dizer que o custo fixo médio ele tende a zero. Por quê? Porque vamos supor que eu pague lá os R$1.000 de aluguel, ok? R$1.000 de aluguel. Se eu produzo uma unidade, aquele aluguel vai me representar R$1.000 para uma unidade de produto, ok? Então, o meu aluguel, o meu produto ali vai ter um custo fixo médio de R$1.000. Se eu produzo 1.000 unidades,
eu vou dividir esses 1.000, que é o custo do aluguel, por 1.000 unidades. Então, aí, o meu custo fixo por unidade vai ser R$1. Percebam que quanto mais eu produzo, mais eu diluo o custo fixo na quantidade produzida, né? Vamos supor que eu produza 1 milhão de unidades. Então, eu vou dividir o 1.000 por 1 milhão de unidades. Esse custo vai ficando cada vez menor, ok? Então, aí, a ideia é que o custo fixo médio, ele se dilui à medida em que eu aumento a quantidade produzida, ok? Lembrando aqui, gente, que não é porque ele é fixo que ele não muda, ok? Ele não muda em função da quantidade produzida. E aí aqui, como eu estou falando de custo fixo médio, eu estou falando do custo fixo por unidade. E aí, quanto mais eu produzo, menor fica o meu custo fixo por unidade. O outro custo, então, é o custo variável médio, que é, da mesma forma que o custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade, o custo variável médio vai ser o custo variável dividido pela quantidade produzida. E aí, como eu tenho custo fixo mais custo variável é igual a custo total, aqui também eu vou ter um custo total médio. O que é esse custo total médio? O custo total médio é o custo por unidade produzida, ok? Então, o custo total médio ele pode ser calculado de duas formas. Eu pego o custo total e divido pela quantidade, ou eu pego o custo fixo médio mais o custo variável médio, e aí a soma desses dois custos me dá o custo por unidade. Além desses custos, eu tenho um último conceito de custo aqui, que é chamado de custo marginal. O que é esse custo marginal? O custo marginal, a gente pode retomar lá a ideia de produto marginal, lembra? Produto marginal era enquanto variava a minha produção, quando eu variava o número de trabalhadores, ok? Aqui, o custo marginal vai ser enquanto varia o meu custo, quando eu vario a quantidade produzida, ok? Percebam que quando a gente pensa aqui no custo marginal, há uma inter-relação entre o custo marginal e o produto marginal. Eu vou variar o número de trabalhadores e isso vai fazer com que eu tenha uma variação na quantidade produzida. Aqui, a variação na quantidade produzida vai causar uma variação no meu custo de produção, ok? Aí tem uma outra questão importante. Quando eu estou falando de custo marginal, eu estou falando de uma variação na quantidade produzida que causa uma variação no custo total, ok? Só que vale lembrar que o custo fixo não varia com a quantidade produzida. Então, a variação da quantidade produzida, ela vai gerar um impacto no custo só no meu custo variável, porque o meu custo fixo não sofre alteração quando eu tenho variação na quantidade produzida. Então, aqui eu poderia eliminar essa primeira parte aqui da minha equação e dizer que a variação no custo total dividido pela variação da quantidade é igual à variação do custo variável sobre a quantidade, já que o custo fixo não varia, ok? Então, o custo marginal nos informa quanto custará aumentar a produção em uma unidade. E seu cálculo pode ser feito tanto pelo custo total quanto pelo custo variável. A curva de custo fixo não varia com a produção. Aí aqui a gente vai ver um gráfico, né, que mostra um pouco dessa questão dos custos. Então, a curva de custo não varia. Então, se vocês verem uma reta que é simplesmente reta, não sofre variações, ela vai ser uma curva de quê? De custo fixo, porque essa curva não vai variar com a variação da produção. O custo variável começa com valor zero, porque obviamente se ele depende da quantidade produzida, se eu não produzo nada, eu não vou gastar nada, né, de custo variável, e aumenta continuamente à medida que a produção aumenta. E aí a curva de custo total vai ser a soma das duas curvas, a de custo fixo e a de custo variável. Então aqui a gente consegue ver um pouco. Aqui a gente tem as curvas por produto, né? Então as curvas de custo fixo médio, variável médio e total médio. O que eu tenho aqui? Olha, percebam que, como eu disse, a curva de custo fixo médio, ela vai tender a zero, ok? Ela não vai chegar a zero, obviamente, por mais que eu produza, eu vou ter ali alguns centavos que vão ser decorrentes da diluição do custo fixo pela quantidade produzida. Eu vou ter o custo variável médio e
Curva de custo total médio vai ser a soma desses dois custos aqui, ó. Percebam que a curva de custo variável médio, ela se aproxima da curva de custo total médio. Por que que isso acontece? Porque como esse valor aqui, ele vai se tornando cada vez menor, esse valor aqui vai se aproximando um do outro, porque esse aqui não é a soma desse com esse? Se esse aqui está ficando cada vez menor, esse se iguala cada vez mais a esse aqui, ok? Além disso, tem a curva de custo marginal aqui para a gente observar. O que acontece com o custo marginal? Lembrando que aqui a gente tem um gráfico de custo no qual a gente tem no eixo vertical os custos de produção e no eixo horizontal a quantidade produzida, ok? Só para a gente retomar de novo a questão da produto marginal e produto médio e as curvas de teoria da produção. Na teoria da produção, a gente tem no eixo horizontal o número de trabalhadores e no eixo vertical a quantidade produzida. Aqui inverte, eu tenho a quantidade produzida no eixo horizontal e os custos de produção no eixo vertical, ok? Então, o que acontece com o meu custo marginal? Meu custo marginal, primeiro, ele tende a cair e aí chega num ponto que ele começa a subir. Por que meu custo marginal primeiro cai e depois ele sobe? Né? A gente vai ver um pouco disso. Ó. A curva de custo fixo médio apresenta uma queda contínua apontando para zero, a gente já falou sobre isso. E isso faz com que o custo total médio se aproxime do custo variável médio, já que esse aqui tende a ficar cada vez menor. Lembrando que médio é por produto. Qual a relação, então? Por que a gente consegue explicar por que um custo marginal, primeiro, ele diminui e depois ele aumenta? Porque quando eu olho para esse custo marginal aqui, eu vou estar tendo um desdobramento da teoria da produção pelo lado dos custos. Como assim, professora? Lembra, lá na teoria da produção, à medida que eu ia aumentando o número de trabalhadores, o meu produto marginal, primeiro, ele crescia a taxas crescentes, depois ele crescia a taxas decrescentes e depois ele decaía. Por quê? Porque os funcionários iam se tornando cada vez mais especializados, então eu tinha ganhos, só que como eu estava no curto prazo, eu tinha um problema de congestionamento que fazia com que esses ganhos se tornassem cada vez menores, até o ponto de não valer a pena contratar mais gente, ok? Bom, o que eu tenho aqui como desdobramento do lado da parte dos custos? Eu tenho, à medida que eu aumento o número de trabalhadores, eu aumento a quantidade produzida. Se eu aumento a quantidade produzida de forma positiva, eu tenho queda nos meus custos proporcionais em relação à quantidade produzida. Então, o custo marginal, ele primeiro vai ser decrescente, por quê? Por conta dos ganhos de especialização aqui desses meus funcionários. Só que como eu estou no curto prazo e eu tenho a questão do congestionamento, cada vez que eu adicionar um funcionário a mais, eu vou ter uma produção cada vez menor. E aí, tendo uma produção cada vez menor, eu vou ter custos proporcionalmente cada vez maiores. Então, meu custo marginal, primeiro, vai ser decrescente, porque eu vou ter os ganhos de especialização, e depois eles passam a ser crescentes por conta do congestionamento de trabalhadores. E aí, cada trabalhador a mais que eu contrato me implica num custo extra, que faz com que a minha empresa seja cada vez menos produtiva, ok? Então, a gente pode dizer que no curto prazo a gente tem uma equivalência entre a lei dos rendimentos decrescentes, que é a lei que fala que o produto marginal primeiro é crescente, né? Depois decrescente até se tornar negativo, com a lei dos custos crescentes, que vai me dizer que primeiro os meus custos marginais são decrescentes, depois eles passam a se tornar crescentes. A longo prazo, a empresa tem a possibilidade de variar todos os seus insumos no intuito de minimizar os custos de produção de determinado produto. Então, no longo prazo, eu tenho como equacionar melhor aí, lembrando que o longo prazo é quando eu posso tornar todos os meus fatores de produção flexíveis, ok? E aí aqui a referência para a nossa aula, e a gente vai continuar trabalhando um pouco desse tema e da relação entre teoria de produção e custos de produção a partir da próxima matéria, que a gente vai ver um pouquinho sobre receita, que vai ajudar a gente a consolidar esses dados todos.